Olá, turma, tudo bem? Hoje é a nossa última aula, do módulo de Ética e Cidadania, e nós vamos estar falando sobre cidadania em ação. Como essa cidadania ela vai estar acontecendo, nas nossas vidas, no nosso cotidiano. A cidadania, como nós já falamos anteriormente, é um conjunto de direitos e deveres civis, também políticos e sociais, que todo cidadão ele precisa exercer dentro do seu estado. Então, através da cidadania, é permitido a mim e a você, por exemplo, o direito à liberdade, nosso direito de ir e vir, o direito à vida, o direito à igualdade perante a lei, o direito ao voto, à moradia, à educação e à saúde. Então, esses são alguns exemplos, de direitos que nós temos dentro da cidadania como cidadãos. Pensando, em como exercer essa cidadania, nós temos aí alguns direitos e alguns deveres. Alistar-se como eleitor. Então, cada um de nós, nós temos, por lei, esse dever de nos alistar como eleitor. Praticar a direção defensiva, cobrar as promessas políticas, exigir cumprimentos de serviços de órgãos públicos, respeitar o próximo, não destruir patrimônio público e praticar a doação. Então, esses são alguns tópicos, de como exercer a cidadania. O primeiro tópico que nós comentamos é alistar-se como eleitor. Então, de acordo com a nossa Constituição Federal Brasileira, o voto para nós, cidadãos alfabetizados, ele compreende aí indivíduos maiores de 18 anos e menores de 70 anos de idade. É obrigatório, o voto nessa faixa etária, entre 18 anos, maiores de 18 e menores de 70 anos. Já os jovens, de 16 e 17 anos, eles também podem votar, mas isso não é uma obrigatoriedade, O exercício do direito de voto é um exemplo de cidadania, que representa a principal de várias formas de participação política que um cidadão pode ter. Então, dentre várias formas, o seu voto é um direito seu, é um direito. Em alguns momentos passa a ser um dever. Você vai escolher o representante do seu estado, representante da sua cidade, ou do seu bairro, ou do seu país. E ao votar, o cidadão ele tem a responsabilidade e a possibilidade de contribuir para a democracia. Então, você pode participar das decisões políticas do seu país. Então, olha a importância, de se alistar como eleitor. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo que vão votar em branco, pessoas dizendo que vão se abster do voto, que não vão dar a sua opinião, que não irão participar, mas faz parte da nossa cidadania. Então, nós precisamos exercer. Praticar a direção defensiva. Muitas vezes nós dizemos, como assim, direção defensiva? Isso não é para a autoescola? Não. O motorista, que ele respeita os sinais, as placas de trânsito, que ele respeita o direito à segurança do próximo, ele é um bom cidadão. Um cidadão que está ali sempre ajudando a preservar o direito do outro, a segurança do seu próximo. Um cidadão que ele respeita a sinalização de trânsito, que ele usa o cinto de segurança e atravessa a faixa de pedestres, esse está exercendo a sua cidadania. Quantos acidentes de trânsito, eu e você presenciamos ou observamos, ou através das redes sociais mesmo, nós temos aí tido contato, com esse tipo de acidente. Muitas vezes, motoristas alcoolizados, na maioria das vezes sem o cinto de segurança, muitas vezes avançando até um sinal de trânsito. Isso é um desrespeito à cidadania. Então, é importante que o cidadão
ele pratique a direção defensiva. Cobrar promessas políticas também é um dever meu e seu, né? E nós temos também esse direito. Todo cidadão pode acompanhar o decorrer do mandato de determinado candidato. Nós precisamos verificar se tudo que ele prometeu em campanha se está sendo cumprido. Quais foram os planos, né? Quais foram as promessas desse candidato? Ele tem cumprido? Então, esse também é um direito nosso de cobrar, né? Essa atitude, ela pode representar uma luta pela educação, não somente pela educação, como pela saúde e por outros direitos garantidos à população pela Constituição Federal Brasileira. Respeitar o próximo. Cada cidadão tem que ter o bom senso. Saber que as suas atitudes vão implicar em prejuízo a outro cidadão. Se implica prejuízo a outro cidadão, eu não vou praticar porque eu preciso respeitar o próximo. Se eu não faço isso, passa a ser algo desrespeitoso para o meu próximo. Então, eu preciso obedecer, eu preciso respeitar. Né? Isso é um exemplo para mim e para você, como exercer a cidadania no dia a dia. Né? Igualdade de tratamento. Eu não posso tratar uma pessoa de uma maneira, tratar a outra de outra maneira. Não, eu preciso tratar as pessoas de igual forma. Independentemente de etnia, de sexo, condição social ou idade. Né? Então, nós precisamos respeitar a todos, né? Sem nos preocuparmos aí com a etnia, o sexo, a condição social da pessoa, a idade dessa pessoa. Então, isso é muito importante na minha e na tua vida, como cidadãos, né? Então, nós precisamos respeitar o próximo. Se um respeita o outro, eu tenho que ter sempre na minha mente: o meu direito, ele começa onde termina o direito do meu próximo. Então, terminou o direito dele, começa o meu. Não destruir patrimônio público. Né? Infelizmente, hoje nós vemos muita pichação, nós vemos vários patrimônios públicos, né, depredados. E quando nós paramos para analisar, olha o prejuízo que isso traz aos cofres públicos. Olha o prejuízo, né, que nós temos. O patrimônio público consiste em bens e direitos de valores artísticos, econômico, estético, histórico ou turístico, pertencentes a pessoas jurídicas de direito público ou de uso público. A Constituição Federal Brasileira, ela institui que o poder público e a comunidade devem promover e proteger o patrimônio brasileiro, através de desapropriação, inventários, registros, tombamentos, vigilância e preservação. Então, assim sendo, é também um dever do cidadão preservar o patrimônio público. E na maioria das vezes, né, nós não nos damos conta. Não, a prefeitura tem que ver isso, né, os agentes precisam ver isso, mas eu não. E como cidadãos, nós também temos esse dever, né, o dever de não destruir o patrimônio público, o dever de intervir, né, se você vê alguma depredação, se você vê alguma destruição, alguém cometendo esse ato ilícito, você precisa chamar a atenção. Você precisa chamar uma autoridade para que venha intervir nesse processo. Né? Porque o patrimônio, ele é público. Então a palavra já diz, é público, é meu, é seu, né? Alguém construiu, tem ali um valor artístico, tem ali um valor econômico, tem um valor ali estético, né? Tem um valor histórico na maioria das vezes. Ou pode ter apenas o valor turístico, mas tem o seu valor. Cada patrimônio ali, ele tem o seu valor. Então, é o nosso dever, né? Praticar a doação. Isso nos faz bem, né? Como cidadãos. A doação, seja ela de sangue, de órgãos, de bens materiais ou de alimentos, é uma das maneiras que o cidadão tem de atuar
em prol da sua sociedade. Então não adianta nós dizermos é responsabilidade do prefeito, é responsabilidade da igreja, é responsabilidade do político de uma forma geral. Não, também é nossa responsabilidade praticar a doação. Né? Nós temos esse direito e também um dever, né, de auxiliar o outro. Eu tenho que me preocupar com o outro. Se eu posso doar o sangue, por que não fazê-lo? Né? Se eu posso ser um doador de órgãos, por que não? Alimentos, quantas pessoas hoje nós vemos, né, padecendo necessidade, precisando de um alimento. Se eu e você podemos doar, podemos auxiliar alguém, isso é uma maneira de ser cidadão, praticar a doação. E a Constituição Federal brasileira, né, ela também luta pelos direitos de uma cooperação, de ter, por exemplo, acesso à saúde e à alimentação. Hoje, nessa pandemia, né, nós vemos aí que o governo ele tem buscado maneiras de auxiliar a população. Né? Então, acesso à saúde, o acesso à alimentação estão dentro da cidadania. Então, como cidadão, eu e você podemos participar desse processo. E o que vem a ser uma dupla cidadania? O próprio nome já diz, né? Dupla. Para ter a cidadania brasileira, a pessoa deve ter nascido em território brasileiro. Então, se você nasceu em algum território brasileiro, você tem a sua cidadania. Você é um brasileiro, você é uma brasileira. Né? Ou você pode solicitar a sua naturalização, em caso de ser um estrangeiro. No entanto, os cidadãos de outros países que desejam adquirir a cidadania brasileira têm que obedecer, eles devem obedecer a todas as etapas requeridas para esse processo. Você pode me dizer, Heloísa, mas no Brasil há uma facilidade muito grande, os estrangeiros eles vêm, eles conseguem se firmar aqui no nosso país, eles conseguem trabalhar, né? E quando nós brasileiros tentamos então entrar em outros países para proceder da mesma forma, há uma barreira muito grande. E eu não vou tirar o seu mérito, porque realmente é assim que acontece. Na maioria das vezes, nós temos sim uma dificuldade maior. Né? Então, assim, a cidadania brasileira, por exemplo, está relacionada com um indivíduo que está ligado aos direitos e deveres que estão definidos na Constituição do Brasil. Então, você tem seus direitos, mas você também tem deveres. Né? E essa cidadania brasileira, ela vai estar relacionando aí o indivíduo, ele vai estar ligado, né, a esses direitos e deveres que estão aí definidos na nossa Constituição brasileira. Um exemplo, alguém que nasce no Brasil pode sim adquirir uma cidadania em outro país. Então, nós chamamos de dupla cidadania. Por quê? Você tem a sua cidadania, você é um cidadão brasileiro, porque você nasceu no Brasil, mas você pode, em algum momento da sua vida, viajar para um outro país e adquirir a sua dupla cidadania. Tem países que quando você entra, né, você pode ficar em um período de 90 dias, 3 meses naquele local, mas após esse tempo, você precisa retornar ou fazer o pedido da sua dupla cidadania. Né? Se você estiver matriculado em alguma unidade de ensino, né? Então você vai precisar. Heloísa, eu tenho direitos, sim, mas também tem deveres que precisam ser cumpridos. Né? Como exemplo, nós temos aí as documentações. Então, há uma necessidade de você provar quem realmente você é, o que você quer fazer naquele país. Então, as autoridades competentes, a Constituição daquele local vai dizer se você pode ou não, né, adquirir a sua dupla cidadania naquele local. Muitas vezes até por um casamento, né? Não só estudar fora do seu país, mas um casamento, de repente, você consegue aí então uma dupla cidadania, né? Então, tem um conjunto aí de condições
que são impostas pelas respectivas nações. Então, cada nação vai ter a sua condição. Se você atender, né, a todas essas solicitações, com certeza você irá conseguir a sua dupla cidadania, ok? Então é até aqui, né, a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Para uma maior compreensão, vou estar deixando alguns exercícios propostos para vocês na nossa apostila, na página 8. Né? E vou aguardar vocês no nosso próximo módulo, ok? Uma boa aula para vocês, um ótimo exercício e um abraço grande.